Boa noite a todos. É uma imensa alegria estar novamente aqui com vocês. Pedimos que Jesus abençoe a todos nós, para que nesta nossa oportunidade de estarmos juntos na noite de hoje, possamos acrescentar à nossa condição espiritual mais alguns conhecimentos que vão ajudar na nossa sustentação e na nossa elevação espiritual. Hoje nós vamos iniciar o estudo do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esta passagem de Jesus, estas passagens que falam da reencarnação, são algumas que estão citadas aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, elas nos mostram que na época de Jesus já se falava em reencarnação. Jesus falava em reencarnação. Só que, como Jesus mesmo várias vezes nos disse, numa expressão que ele utilizava, quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Então era um tema que a humanidade da época ainda não tinha condições de aprender totalmente. E havia muita confusão entre reencarnação e ressurreição naquele tempo. Até porque os conhecimentos de ciências do povo daquele tempo eram muito precários. E muitas coisas eles ainda não conseguiam ter assim, uma questão intelectual até para ter compreensão. Então, o próprio Mestre Jesus nos disse que mandaria o Consolador futuramente para dar continuidade ao seu Evangelho. Então, nós iniciamos este capítulo aqui com a passagem que Jesus pergunta aos discípulos o seguinte: quem dizem que eu sou? Eles lhes responderam: alguns dizem que sois João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. E Jesus lhes respondeu: e vós outros, quem dizeis que sou? E aí Simão Pedro se levanta e fala: vós sois o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus responde: sois bem-aventurado, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem a carne nem o sangue que vos revelaram isto, mas meu Pai que está no céu. Essa passagem, que é relatada em Mateus capítulo 16, versículo 13 a 17, e em Marcos capítulo 8, 27 a 30, se nós atentarmos neste primeiro trechinho, quando os apóstolos respondem a Jesus, que alguns dizem que sois João Batista, outros dizem que Elias, outros dizem que o profeta Jeremias ou algum outro profeta, demonstra que os próprios discípulos e os próprios judeus da época acreditavam na reencarnação, tinham uma ideia da volta do espírito para a vida material. Só que eles não sabiam muito bem como se processava a questão da reencarnação. Mas a reencarnação, ela vinha desde povos antigos, anteriores. Então a gente vê nos judeus, a gente vê nos essênios, que é um ramo dos judeus também, a gente vê nas religiões egípcias, na Índia antiga. Então era uma crença comum. Depois, no ano de 546, no Concílio de Calcedônia, que a Igreja Católica, temerosa de alguns conceitos, faz esse dogma e passa a não estudar
mas a reencarnação colocando como assunto proibido. Então, de lá para cá, como a gente vê na história, a Idade Média, a Idade das Trevas, foi um dos pontos que obscureceu, né? Então, por isso que precisou, depois daquele período todo, ficou estática, né, a evolução geral da humanidade, e vir o Espiritismo depois do Renascimento para trazer de novo esclarecimento sobre a reencarnação e sobre vários outros pontos do Evangelho de Jesus que ficaram deturpados no decorrer da história. E aí nós temos a reação de Herodes nessa época também, que era o tetrarca. Ele ouvia falar de tudo que Jesus fazia e eu ouvia essa conversa que alguns falavam assim: ele é João Batista ressuscitado. Era uma das possibilidades, que a gente sabe que é uma possibilidade errônea, porque Jesus, ele foi batizado por João Batista, eles viveram na mesma época, então não teria como João Batista ter reencarnado em Jesus, né? Então Herodes, ele ouvindo falar de tudo que Jesus fazia e ouvindo esses boatos do povo falando que ele poderia ser a reencarnação de João Batista, aí ele ficou intrigado. Eu mandei matar, decapitar João Batista, e como que ele aparece? E aí nós vemos logo em seguida uma outra passagem aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, que Jesus vai responder a essa interrogação dos apóstolos. E eles, os apóstolos, perguntam a Jesus: por que, pois, os escribas eram os judeus que se encarregavam de estudar as leis. Dizem que é preciso que Elias venha antes. E a resposta de Jesus, onde nós temos um outro grande ensinamento sobre reencarnação: é verdade que Elias deve vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e não o conheceram, mas o trataram como lhes aprouve. É assim que eles farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que era de João Batista que lhes havia falado. Isso aqui nós encontramos em Mateus capítulo 17, versículo 10 a 13, e em Marcos capítulo 9, versículo 11 a 13.